Gente, olha só esse prato de testes. Exatamente. Testes de sabores, na verdade, de gostos básicos e alguns sabores, texturas que eu acredito que seria super interessante vocês terem aí em casa ou encontrar elementos, ingredientes parecidos. Ó, olha só, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho limão, que é um representante do ácido. Eu tenho aqui, que tá pequenininho, mas dá pra ver. Isso daqui é uma geleia de goiabada, né? Na verdade, goiabada, não é uma geleia. Esse daqui é um pedacinho de queijo parmesão. É um representante dos umamis. Bom, tudo bem, ele é um pouquinho salgado também, mas principalmente aqui a gente vai querer ver, sentir a característica umami. A gente tem aqui azeitonas, pra gente tentar ver um pouquinho da diferença do salgado. Esse copinho aqui é de azeite, tá? Pra gente entender como que a gordura a gente sente no paladar. Um pedacinho de alface, hortelã. Esses são representantes de elementos, ingredientes que têm mais ou menos aromas. Então, são mais aromáticos ou menos aromáticos. Assim, eu não tô aguentando ficar aqui com esse hortelã de tão cheiroso que ele tá. E aqui a gente tem um pedacinho de palmito e um pedacinho de damasco. Aqui a intenção é diferenciar peso na boca, que é um componente muito importante pra gente também definir harmonização. E, por último aqui, amargo. Isso aqui são nozes, tá? Vamos lá, alguns outros exemplos de cada um dos elementos se vocês não tiverem exatamente esses em casa. Bom, cítricos, pode ser um tomate. Umami, pode ser cogumelo. Você coloca ele no micro-ondas 30 segundinhos, ele vai dar uma cozinhada. Nisso já vai prevalecer o gosto umami nele para você sentir. Aliás, é muito mais interessante um cogumelo do que um queijo parmesão. Talvez seja menos gostoso, porque comer ele assim, só 30 segundinhos no micro-ondas, não sei, não me apetece tanto, mas eu gosto de cogumelo. Outros exemplos, do doce, um chocolatinho já é suficiente. Do amargo, um grãozinho de café. Ixi, é muito amargo, né? Mas é uma opção, né? Vou pensar em mais alguma coisa. De salgado pode ser um chips desses, batatinha chips, já é suficiente. Do azeite, pode ser até um óleo de cozinha, óleo de soja, pode ser, tá? Aromáticos aqui, qualquer erva que você tiver em casa dessas que a gente cozinha, já vai dar a diferença de um alface. Ah, gente, alface todo mundo tem em casa, né? Do leve, o palmito não é o melhor representante, eu queria que fosse uma melancia. Mas hoje, nesse vídeo, eu tinha um palmito em casa. Então, esse a gente tá usando. Um outro exemplo de algo que possa dar o exemplo, a representatividade do peso na boca, no caso do peso pesado. Esse aqui é o peso leve, que é o palmito. E esse aqui é o peso pesado. Pode ser, por exemplo, um pedaço de goiabada cascão, que aí vocês já vão ter a imagem e sentir na boca do que é o peso na boca e a dificuldade de mastigar, tá? Eu comecei esse vídeo mostrando pra vocês alguns elementos e o que é que a gente vai aprender, porque seria legal você correr agora lá em casa e buscar em casa um representante de cada um desses elementos pra gente poder testar na boca e entender uma das partes mais importantes da harmonização, que é um dos passos para a gente conseguir fazer uma harmonização de sucesso de vinho com comida. E esse passo é conhecer quais são as características, os gostos principais e primários e as características de sabor que a gente sente no nosso palato para a gente poder definir o quanto disso a gente quer mais ou o quanto disso a gente quer menos e conseguir combinar isso tanto da comida quanto do vinho. Vamos lá. Gente, mas eu acho que uma coisa importante, antes da gente começar a fazer esses testes todos, eu acho que responde uma pergunta que muitas pessoas têm medo de comprar um vinho ruim. As pessoas têm medo de serem julgadas por aquele vinho que levou na festa e achar que ele é um vinho ruim porque o outro não gostou.
Porque posso falar, é muito comum as pessoas simplesmente experimentarem o vinho e elas não curtirem aquela característica, mas não significa que o vinho não tem qualidade. Tudo bem, existem vários tipos de vinho. Alguns deles são possíveis de terem sido produzidos. Existem produtos que são feitos em extrema delicadeza, com uma extrema atenção. Então, obviamente, esse vinho ele vai ter uma qualidade quase que inquestionável. Tem outros vinhos que eles são feitos ou eles são produzidos para atender uma escala muito grande, para atender um número muito grande de pessoas. Então, esse vinho não vai ser, essas uvas não vão ser colhidas manualmente, uma a uma. Elas não vão ser selecionadas uma a uma. Então, o importante é o seguinte, alguém pode realmente questionar a qualidade de algum vinho, questionar o seu julgamento sobre alguma coisa. Mas o que você pode ter em mãos, independente da qualidade desse vinho, é dizer, este vinho é doce e eu gosto dessa qualidade. Ninguém vai questionar você por gostar mais dessa característica de sabor ou desse gosto primário. Ninguém vai te julgar por isso. E é por isso que eu comprei esse vinho. Ou então, por exemplo, comprei um vinho, levei na casa da pessoa. Comprei um vinho, levei na casa do amigo. Experimentei o vinho. Você vai aprender a identificar essas características e uma vez que você identificou, você vai falar: olha, interessante, este vinho é ácido. Não imaginei que fosse. Eu gosto de acidez, ou então o contrário. Eu não gosto muito do vinho quando ele é muito ácido, então me desagrada um pouco. Fulano, você não tem aqui um pouco de limão pra gente colocar nessa comida? Porque com certeza vai trazer mais harmonização com esse vinho que eu trouxe. Chique, hein? Chique. Aí pronto, já resolveu tudo. Um pouquinho de limão ou algum elemento mais ácido na comida já vai conseguir equilibrar a acidez desse vinho. Pronto, harmonizamos. Fácil, né? Lembrando o seguinte, que existem algumas harmonizações que são clássicas, consideradas harmonizações perfeitas. Ai, ok, existem, porque esses testes são legais de serem feitos também, e aí em algum momento identificou-se que essa é uma harmonização perfeita. Elas nem sempre estão ao nosso alcance, então o importante é a gente saber que existem infinitas harmonizações e possibilidades de harmonizações. Lembre-se, é mais fácil acertar do que errar. Então, não tenha medo de testar. O importante é você perceber o vinho antes, perceber a comida antes e perceber os dois juntos depois. Ou seja, juntos, na boca, harmonizando. O que acontece? É isso que é importante, é você saber o que acontece. E aí a partir daí, você pode definir, eu gosto ou não gosto. O fulano pode gostar ou não gostar, ok, tá tudo certo. Outra coisa, quando a gente tá cansado, isso muda nosso paladar. Quando a gente tá cansado, a gente tem menos percepção. Ou seja, a gente perceber que estamos cansados é importante pra gente, às vezes, não julgar o vinho do outro ou não julgar a comida do outro. Principalmente por isso, poxa, eu estou cansado, hoje não tô naquele humor tão legal. Então, talvez não seja a comida, talvez não seja esse vinho, talvez seja eu. Outra coisa, conforme a gente estressa nosso paladar, também com alimentos muito fortes, apimentados, pesados, gordurosos, isso causa digamos, uma dessensibilização do seu paladar e aí você passa a perceber menos os sentidos ou as características mais delicadas. Então, às vezes alguém que não teve esse estresse de paladar no dia, por exemplo, experimentou alguma coisa e falou, nossa, que aroma, ou no caso, né, que sabor de flor, sei lá, ou tem gosto de casca de laranja. Poxa vida, você fala, nossa, que mentira, lógico que não tem casca de laranja. Tá, talvez você realmente não esteja sentindo porque você já estressou todo a capacidade do seu paladar. Assim, nossa região bucal tem cerca de mais de 5.000 bulbos gustativos, ou seja, são receptores de sabores e gostos primários também.
né? Imagina, é óbvio que eles podem ser mais sensíveis no meu paladar do que mais sensíveis no paladar de outra pessoa. Por exemplo, se eu estimulo o meu paladar comendo muita comida doce, é obviamente que cada vez mais eu vou precisar que aquelas comidas sejam mais doces para que eu realmente consiga sentir essa característica. E o contrário também é verdadeiro, por exemplo, que é o meu caso. Às vezes eu estimulei muito um paladar amargo, então o doce para mim se torna extremamente perceptível, ou seja, eu percebo muito mais ele, ou seja, qualquer coisa que tem um pouquinho de doce, eu já tô falando, nossa, isso aqui é muito doce. Normalmente, os componentes amargos, eles possuem alguns compostos que são os compostos fenólicos, tá? Mas assim, o importante é saber que muitos desses componentes amargos, eles são antioxidantes, né? Por exemplo, o tanino, ele é um antioxidante. O tanino do vinho, que é aquele componente amargo que dá a sensação de adstringência, de secura da boca, enfim, ele é um antioxidante. Normalmente eles estão presentes na casca, e é por isso que a casca da uva é uma das principais fontes de obtenção de taninos, né? Nesse caso, do vinho. Agora sim, então vamos lá. Vamos começar por... não vamos estressar as papilas. Quer dizer, vamos tentar não estressar as papilas, porque assim, tem bastante coisa aqui acontecendo, então a gente vai precisar em algum momento provar todas elas. Eu vou deixar a goiabada mais pro final, tá? Eu vou tentar comer o alface mais no começo, pra gente poder ir vendo essa diferença. Como a hortelã, ela é aromática, mas ela não é picante, então ela não estressa tanto, eu acredito que não vai ser um problema pra gente comê-la. A goiabada, enfim, não é um chocolate que tem tanta gordura, então eu acho que ele não recobre tanto assim o palato, também não acho que vai ser tão crítico, então acho que a gente pode experimentar ela também, enfim. Eu acho que o que mais vai incomodar a gente vai ser a gordura, tá? Aí, bom, deixa um pouquinho de alguma coisa que você mais gosta pra comer depois da gordura, porque você vai ficar com gosto ruim na boca. Apesar do azeite ser algo gostoso, mas, enfim, ele toma conta de todo o seu paladar. Então, vamos lá. Vamos experimentar, por exemplo, a azeitona. Eu amo azeitona. Elas costumam ter uma dominação de sabor, né, nos pratos. Mas eu quero que a gente perceba aqui o sal. É óbvio que tem outras coisas acontecendo aqui. A azeitona, ela fica numa conserva. E o próprio gosto da conserva, ela pode dominar um pouco o seu palato, né? Então é óbvio que as comidas, elas não são puramente uma coisa única. Quando a gente tem um ketchup, é óbvio que ele é ácido, porém também tem um leve dulçor. Então, os ingredientes, eles são compostos. Vamos tentar isolar o gosto primário do sal, nesse caso. Ver se ele te agrada, como ele te agrada, onde você sente. Antigamente existia uma divisão da língua em regiões principais, né? Hoje em dia já se provou que isso não é totalmente verdade. Isso muda muito de pessoa para pessoa. A sensibilidade é diferente em cada pessoa, em cada ser humano. Mas antigamente se tinha algumas noções de regiões na boca. Olha só, esse aqui é um exemplo, tá num livro, porém isso já não existe mais, né? Veja que o salgado, ele fica bem no meio da língua, o ácido bem nas laterais, o doce bem na ponta e o amargo lá no fundo. Realmente, algumas pessoas até podem sentir essas diferenças em termos de regiões na boca, mas elas não são unânimes, tá? Salgado, ok. Vamos para o ácido. Uma dica boa, não pega limão Tahiti, gente. O limão Tahiti é muito mais ácido do que o limão siciliano. O limão siciliano é muito mais aromático. Mas ainda assim, observe uma coisa que é muito importante nos ácidos.
Eu tô salivando até agora. Faz 20 segundos que eu já comi o limão e eu ainda sinto água na boca surgindo, que é salivação. Isso é muito importante a gente perceber, porque isso é uma característica principal no vinho, principal mesmo. E na comida também, a acidez ela traz vivacidade. O sal e a acidez eles trazem vivacidade pro prato, né? Normalmente uma pitadinha de sal já muda completamente. Ao observar o vinho, uma das coisas que a gente pode perceber é o brilho desse líquido, né? No caso de um líquido. E o brilho tem total a ver com a acidez. Então, você observa, se ele é mais brilhoso, ele vai ter mais acidez. Se ele é mais opaco, provavelmente ele já tá perdendo a acidez. Isso também é um indicativo de vinhos mais envelhecidos. Vamos para o amargo. Uma noz. Eu adoro noz. Ela é seca. O amargo dela, pra mim, não pega só aqui, porque igual as regiões, pra mim pega nas laterais. Eu sinto uma sensação de um pouco de adstringência. Eu também sinto, olha que incrível, né? Eu não sei se é incrível pra vocês também, mas eu sinto um leve dulçor. Um leve dulçor, principalmente porque a impressão que eu tenho, a casca da noz é mais amarga do que o seu interior. E o interior, ele é levemente doce. Agora, será que ele é levemente doce porque o meu paladar é muito sensibilizado, ou seja, ele sente muito o doce das coisas? Você também sente? Comenta aqui. Bom, né? Vamos para o queijo parmesão ou o cogumelo. Os queijos são bem umamis. Umami é um quinto gosto básico. Ele foi descoberto bem mais recente do que todos os outros, que são doce, salgado, amargo e ácido. Ele foi descoberto por japoneses, por isso esse nome um pouquinho diferente, umami, e se manteve assim para o mundo inteiro. Ele é importante, ele é principalmente associado a proteínas, de uma forma geral. Então, por isso, a gente tem, no caso, queijos, cogumelos, as carnes têm, em geral, caldos de carne, tem muito umami, muito umami. E se você quiser um puro exemplo de umami, compra a Ajinomoto. Esse é o realçador de sabor, né? Também é um realçador de sabor. O principal ingrediente que te dá o exemplo do que é o umami. Mas fica bem claro aqui que, além de salgado, tudo bem, o parmesão ele é salgado, mas ele prevalece um sabor na boca, igual quando você come alga, pura alga de comida japonesa, ela é também puramente umami. E pra mim, assim, ela pura é estranha, assim como cogumelo puro é estranho. Na boca, é uma sensação estranha. Com o queijo, já fica muito mais palatável, porque tá com tem um pouco de sal, tem gordura, e isso tudo faz o alimento ficar mais realçado de sabor. Então, agora vamos experimentar o palmito. Esse aqui deveria ser a parte mais molinha deles, tá? Porque a parte dura vai ser pesado, então não vai te dar essa característica mais macia, né? Tudo bem, também tem sal, né? Porque ele também tá numa conserva. Mas agora, vamos ver a diferença desse peso pra esse peso aqui, damasco. Ele é grudento. Ele tem esse aqui é um damasco mais seco, né? Seco. Ele é difícil de romper a barreira. Também tem um pouco de doce. Afinal, as frutas secas concentram o açúcar. Então, ele fica levemente docinho. Vamos experimentar o alface pra gente ver. Também um exemplo de peso, né? Peso leve. Mas nesse caso aqui, como a comparação é com a hortelã, é com relação à aromaticidade. Tem gosto de nada, né? Realmente, ela não tem... Ela é completamente desapercebida, né? Por isso que assim, quando na salada eu prefiro colocar, por exemplo, rúcula, que é bem mais amarga, né? E tem bem mais sabor, cheiro e tudo mais. Vamos experimentar um hortelã pura.
negócio explode na boca, completa a boca inteira, né? Você já comeu uma pimentinha rosa em alguma preparação que você tenha feito, ou quando você come aquele filé au poivre? Mas é uma pimentinha que quando você morde, parece que ela preenche toda a sua boca com sabor, com aroma. Ele fica na boca um tempo, ele tem uma persistência. Isso também é importante a gente saber, a gente perceber. O alface, ele simplesmente passou na boca e foi embora. A hortelã ficou, ela tá aqui ainda, né? Às vezes você encontra um pedacinho que sobrou aqui, né, tal, aí você puxa, aí você lembra. Não, mas brincadeiras à parte, o aroma permanece na boca muito mais tempo. Isso é uma importante característica para os vinhos. Muitas vezes a gente vê em avaliações técnicas do vinho a persistência do vinho na boca. Basicamente é essa a diferença que a gente tem que ver. Se aquele gosto gostoso, né, se aquele sabor gostoso ficou na boca mais tempo ou menos tempo. Mais tempo, persistência longa, menos tempo, persistência curta. Vamos para o doce. Nesse caso aqui é o goiabada. Bom demais isso aqui. É doce, mas essa daqui é bem... tem um azedinho nela delicioso. Eu acho que eles fazem ela com um pouquinho de limão. Então, esse doce, ele tem essa característica, normalmente. Por isso a gente tem que tomar cuidado com sobremesas. Normalmente, pra gente ter um equilíbrio na harmonização, o ideal é que a gente harmonize doces muito doces com vinhos muito, muito doces também. Ou na mesma quantidade de doce ou um pouco mais. E ao se equilibrarem, o doce não fica tão doce. E vamos pro último, esse aqui que é o azeite. Vamos lá. Gente, a sensação é de, assim, perder completamente percepção, né? Você sente, mas aí agora fica essa sensação estranha na boca de estar totalmente recoberto o palato por causa da gordura. E vamos fazer um teste, coloca um pouquinho da acidez. Uma das características que a gente mais usa é exatamente usar a acidez de um vinho para quebrar a gordura de um prato. Então vamos lá. Melhorou, né? A acidez, ela é usada muitas vezes para limpar o palato. Então, por isso, espumantes com aperitivos de diversos tipos. Ele não tá harmonizando perfeitamente com nenhum, mas ele vai limpando o seu palato, aperitivo por aperitivo, para você não ter uma influência então, de um no outro, né? E você poder comer vários tipos de alimentos todos juntos. Bom, esse foi o teste de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham percebido e sentido essas diferenças todas na boca. Isso vai ser muito importante nos alimentos, nas comidas e nos vinhos também. Então, uma vez que agora a gente sabe reconhecer essas características principais na boca, a gente consegue pensar em harmonizações. Quando a gente vai falar doce combina com doce, ou o ácido que ele alivia a gordura, ou enfim, ou qualquer outra característica que a gente venha comentar, a gente já sabe o que a gente sente na boca. Valeu, gente!